Bom, meus amigos, mais um episódio do podcast Sem Brababrá e, como sempre, com empresários e empresárias da vida real. Este podcast em especial, né, vai ser muito diferente. Eu espero que vocês não percam, porque vai ser simplesmente com uma pessoa, né, uma grande empresária desse país e talvez seja uma das principais dores do empresário, né? Eu conversando aí diariamente com os empresários, eu acho que vocês devem saber qual que é a principal dificuldade que os empresários têm de tocar os seus negócios, que chama-se gente, pessoas, lidar com colaboradores, como que deve ser a contratação, como que deve ser isso. Ricardo, eu não aguento mais os problemas que eu tenho com funcionários, né? Então, por isso, trouxe aqui nada mais, nada menos que Mônica Hauck, que ela é CEO e cofundadora da Solid. Seja bem-vinda, minha amiga. A maior empresa, né, desse setor hoje de software. Para pequenos e médios, a gente entrou nesse setor e a gente está realmente assim mudando a forma de fazer gestão de pessoas no país. De pessoas no país. Mas, amor, eu vou pedir para ela contar um pouquinho a história dela, mas assim, é impressionante o que vocês cresceram nos últimos anos, né? Eu tive o prazer de levar a Mônica no Clube R1 e os empresários ficaram impressionados, né? Tanto conhecimento, né, que ela trouxe em pouco tempo, ali, uma hora e meia de bate-papo. Então, por isso eu falei, meu amigo, eu preciso que você venha cá no podcast, porque Mônica, quando se trata de pessoas, de funcionário, de colaborador, eu falo assim, é a principal dor hoje dos empresários. Como que faz para contratar, para não ter rotatividade? E aí eu queria que você explicasse um pouco, primeiro, a sua história, né? Porque sua história é linda, linda, linda. Uma mulher empresária, né, que não é fácil nesse país. Né? Uma empresa que acabou de receber um investimento de mais de 500 milhões de reais. Né? Não é qualquer empresa que tem a capacidade, né, de achar um investidor que quer botar 500 milhões na empresa para crescer, né, Mônica? Exatamente. Então, assim, eu imagino a responsabilidade que você tem nas costas. Né? Me fala um pouco de como é que começou esse negócio, as suas... Né? Assim, é muita responsabilidade, mas porque a missão é grande, né? A missão é Se grande. a missão é grande, graças a Deus por isso. Vamos embora. Como começou tudo? Você começou como funcionário, colaborador de uma empresa de software? Como é que foi? Olha que interessante. Eu empreendo junto com o Alê, né, que é meu sócio, também é meu marido. Marido? A gente tinha uma empresa de desenvolvimento de software para o agronegócio. A gente começou desenvolvendo software para fazendeiro. Só que a gente sempre teve a gente sempre gostou, uma paixão muito grande por essa questão de conhecer profundamente o ser humano. Então, nas horas vagas, a gente começou a desenvolver um software de mapeamento comportamental. Na época, ninguém sabia o que era isso, ninguém sabia para que servia. Isso não era falado, ninguém usava esse tipo de ferramenta. Mas o Alê conhecia esse tipo de tecnologia desde os 18 anos, porque o mapeamento comportamental, o que ele faz? Ele é uma tecnologia que te ajuda com autoconhecimento, em primeiro lugar, e te ajuda a conhecer o outro. Né? Então, você vai lá, preenche um questionário em 5 minutos, eu tenho mais 50 informações sobre você. Então, a gente começou por curiosidade, por paixão mesmo, a pesquisar esse tipo de tecnologia. Porque a gente viu que no Brasil ninguém usava isso. Já tinha lá fora, mas não tinha aqui. Então, a gente começou a desenvolver por gosto, por paixão. Ficamos um tempo desenvolvendo. Quando o produto ficou pronto, ficou muito bom. E quando a gente viu aquilo ali, falei, nós precisamos ir para o mercado. Existe uma oportunidade aqui. Tem um nome dessa ferramenta, não? É um assessment de mapeamento comportamental. Né? E aí, quando a gente chama profiler o nosso. E aí, quando a gente colocou, só que eu nunca tinha trabalhado no RH, o Ale também não. A gente estava ali desenvolvendo tecnologia para o agro. E aí, o que nós fizemos? Falei, vamos criar um portal de gestão de pessoas. Também não tinha no Brasil portal especializado em gestão de pessoas. Vamos criar um portal e vamos colocar o produto lá e vamos entender. Quando a gente criou esse portal, que aí a gente mergulhou nesse mundo de gestão de pessoas, que aí a gente foi conhecer o RH, as dores das empresas. Eu falei, gente, tá tudo errado. O problema é muito maior do que a gente tinha imaginado. E aí eu fui descobrir um Brasil que perde bilhões e bilhões de reais todos os anos com rotatividade. Um Brasil de pessoas que trabalham muito, que dão duro,
Você conhece muito bem esse público, aquele empreendedor que está ali de sol a sol, trabalhando muito duro. E muitas vezes sem informação, né? E simplesmente sem saber quanto que está perdendo de dinheiro, ganhando com rotatividade. E aí, quando a gente foi olhar para o mercado, o que que tinha? O RH não usava tecnologia, só grandes empresas usavam tecnologia. E aí a gente olhou para isso e falei, nós vamos fazer diferente. A gente vai entrar no pequeno. Nós vamos entregar a tecnologia para o pequeno. E aí a gente conseguiu um engajamento muito grande. Assim, a gente criou esse portal. Na época a gente não tinha dinheiro, não tinha muito recurso para fazer, não tinha investidor, não tinha nada disso. A gente criou um portal de gestão de pessoas. Passado algum tempo, virou o maior portal das Américas. Mesmo o maior portal dos Estados Unidos de gestão de pessoas não tinha a audiência que a gente tinha. A gente explodiu com o RH Portal. E aí a gente começou a falar com milhões de pessoas. E aí a gente foi descobrindo que as Foi dores... aí que surgiu a Solid? E aí a gente falou, existe um mercado, vamos entrar nisso. E aí a gente abre a Solids, exatamente por causa desse produto. E aí ao longo do tempo a gente começou, aí foi paixão à primeira vista, eu falei, não, gestão de pessoas é onde a gente quer atuar. A gente resolveu focar só na Solids, a gente colocou toda a energia na Solids. E não foi fácil, né? Vocês passaram bom. Não. Foi difícil demais. Já deu certo, deu errado, e quebra, e volta de novo. Teve que investir de novo. Começamos do zero algumas vezes. Mas aí o ponto é que quando a gente descobriu... Aí o que acontecia? A gente tinha uma tecnologia muito legal, que funcionava, mas ninguém sabia do que se tratava. O RH do pequeno não tinha orçamento, o dono da pequena empresa não sabia que podia usar a tecnologia, achava que não precisava, muito menos para RH. E a gente começa a entrar num projeto de educação, de educar o público, de mostrar para o público, olha, essa tecnologia aqui, porque as pessoas achavam assim, não, quando eu for grande eu vou ter um RH, ou quando eu crescer eu vou pensar em estruturar. E é o contrário. Se você não estrutura a gestão de pessoas enquanto você é pequeno, você nunca vai ser grande. E essa ferramenta sua hoje ela é preparada principalmente para o pequeno e médio? Hoje a gente tem... A gente começa com essa ferramenta de mapeamento comportamental, que aí qualquer empresa de qualquer tamanho pode usar. Mas ao longo da trajetória, o que a gente descobriu? Que o pequeno e médio precisava de ajuda em relação a como criar uma jornada eficiente de gestão de pessoas. A gente entrou nesse mercado e a gente começou a descobrir que o RH ele não tinha processos muito bem definidos. Às vezes, o RH era RH financeiro, o RH fazia só departamento pessoal. E aí, o que nós fizemos? A gente resolveu desenvolver uma plataforma completa. E nessa plataforma completa, nesse software, tem toda a jornada de RH. Então, tudo que o RH precisa para criar uma jornada eficiente está lá. Ele só precisa começar nessa ferramenta. Então, começou com um relatório de mapeamento comportamental e aí a gente criou toda a jornada. Então, hoje, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, ponto eletrônico, folha de pagamento, tudo que o RH precisa está lá dentro. Então, basta ele seguir uma jornada que ele começa a ver resultado e resultado real na empresa. E resultado financeiro. Financeiro, que é outra coisa que a gente batalhou muito. Durante muito tempo, as pessoas não atribuíam ao RH essa capacidade de gerar resultado para o negócio. E é outro grande erro. E hoje, na verdade, Mônica, vocês estão com mais de 1.000 funcionários. A gente fecha o ano perto de 1.000 funcionários. 1.000 funcionários até o final do ano. 30 mil empresas utilizam o software seu hoje. Mais de 30 mil clientes hoje utilizam o software da Solid. Então, significa, então assim, você está espalhado para o Brasil todo. Brasil todo. Que é todo tipo de segmento. Todo tipo de segmento. E é outra coisa que a gente gosta bastante. Assim, desde o início a gente se preocupou em não ficar só ali no Sudeste. Óbvio que o Sudeste é muito importante. Mas a gente ama ir para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, Centro-Oeste. Realmente o Brasilzão, sabe? A gente ama esse Brasil. Agora, Mônica, quando você fala assim, jornada de pessoas e tudo mais, primeiro é o seguinte, o que eu vejo hoje, Mônica, conversando com os empresários, assim, eu vejo primeiro uma deficiência muito grande, né? Uma falta de noção, inclusive, primeiro dos empresários. Sendo bem sério, eu falo, ó, eu até eu faço uma brincadeira, falo, a culpa é sua. Ah, Ricardo, não aguento mais funcionário é tudo isso, aquilo, só reclama. Aí eu vi, deixa ele falar, e depois ele falou, a culpa é sua. Porque eu vejo que os empresários, muitas vezes, não têm noção da responsabilidade dele
na construção de pessoas, de formar uma cultura dentro da empresa, uma cultura sólida, muitas vezes deixa solto, né? Como é que você entra numa empresa dessa de RH, você tem lá o software que você coloca, mas além de tudo isso, você tenta conscientizar esse empresário a importância de uma cultura forte que ele tem que implementar. Eu falo que tem que construir pessoas. Eu falo assim, a coisa mais importante é o 3G, né? Que é gente, gente e gente. E muitas das vezes que eu observo o empresário, por ele estar pagando o salário, ele quer simplesmente que a pessoa entregue aquilo que está pagando e não preocupa em mais nada, em construir essa pessoa, uma pessoa melhor, com valores, com princípio, integrar essa pessoa dentro da empresa e vive reclamando. O que você me fala disso que você vê aí? Qual o recado que você pode começar a dar aqui para os empresários, na sua visão disso, né, dos empresários? A maior dificuldade. Tem 2 pontos muito importantes aí. Que o primeiro G aí, de gente, é ele mesmo. A primeira pessoa que o empreendedor tem que gerir é a si próprio. Ou seja, ele tem que se capacitar. Ele tem que aprender a se gerir. Às vezes a gente acha que a gente precisa gerir os outros. Esse é o segundo momento. O primeiro é você se controlar. Quais são suas limitações? A primeira coisa que você tem que ter é essa consciência. Quais são as suas limitações? Quais são as suas forças? Até onde você pode ir? Em que momento você faz seu time crescer? Em que momento você faz seu time regredir? Primeira gestão de pessoas que o empreendedor tem que fazer é dele mesmo. É ele entender. E a partir disso, dele se conhecer e conhecer as limitações que ele tem, o quão ele é bom em algumas coisas e ruim em outras, porque todo mundo é ruim em alguma coisa e todo mundo é bom em outras. Ele precisa partir para o segundo ponto, que é gerir o time. E aí vem um problema. Mas vamos pegar na primeira ferida aqui, que é gerir ele mesmo. Quando você fala em gerir ele mesmo, que tipo de... Por exemplo, lá no RGV, eu passo um dia inteiro, o primeiro dia, falando de cultura, da construção de gente, tal. Mas aqui você tá justamente para o empresário. Que eu falo, amigo, você tem que aprender a construir gente, falam milhões de coisas lá, como, por exemplo, aprender a ter foco. Tá? Primeiro você tem que ver os seus defeitos, avaliar suas deficiências, corrigir elas para você poder. Até porque você não consegue levar nada para alguém que você não tem. Exatamente. Mas como que é esse se conhecer aqui? Começa onde você fala? Ele tem que fazer o quê? Dá uma dica aqui, fazer o quê? Aonde que começa? Que tipo de... O que ele faz? Se quiser uma coisa prática. Instrumental, faz o mapeamento comportamental. Mapeamento comportamental. Mas mais do que isso, aí ele vai ali conhecer qual é o perfil dele, quais as forças, pontos a desenvolver. Mas o ponto principal é como é que eu vou cobrar do meu time alta performance se eu não cobro de mim mesmo ser uma CEO melhor a cada dia? Como é que eu vou pedir para o meu time subir a régua se eu não estou disposta a pagar o preço de subir a régua da minha própria carreira todos os dias? Como que eu vou cobrar do time coisas que eu não estou disposta a fazer? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só em relação ao exemplo, porque é o exemplo que arrasta todo mundo. Isso. Mas também a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Não adianta eu cobrar, mas meu time não quer pagar o preço, meu time não quer ser só... E eu não me esforço. Então, aí falando da minha própria vida... Isso mexe mais comigo, que eu vejo isso mais. As pessoas querem cobrar e não querem fazer. E pior isso não, viu, Maurício? Cortando, eu fico doido, porque quando você fala assim, eu fico louco. Aqui é um bate-papo, gente. E pior que eu fico vendo muitas vezes, né? Essa turma de mentor de palco, falando que cada vez mais a pessoa tem que ficar longe da operação, ficar só no estratégico. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que estar no operacional todo dia, mas tem que estar junto, com a equipe, querendo pagar o preço, mostrando, dando um exemplo. Você concorda com isso ou não? Ou você acha que tem que ficar só lá no estratégico, em cima, olhando de cima? Nossa, se você me colocar nesse lugar, eu adoeço. Eu não conheço um empresário de sucesso, que não está ali junto com a equipe. Porque líder... E é diferente. As pessoas acham que você tem que ser estratégico e que ser estratégico é afastar da operação. Mas eu não conheço uma boa estratégia de quem não conhece profundamente a trincheira. Isso. Você tem que conhecer a trincheira, você tem que estar lá, você tem que estar junto, não para ser operacional. Isso. A operação precisa funcionar sem você e deve, mas você tem que conhecer. Porque quanto mais longe você fica, maior a sua chance de errar, de gastar seu tempo com estratégia que não tem coerência com a realidade da empresa. Então, e é meu estilo, tem que estar junto. E eu gosto de estar junto, assim, literalmente, comer junto, conversar, estar ouvindo, estar acompanhando, fazer o que precisa ser feito. Quanto mais distante você fica,
mais distante você fica do cliente, de quem paga a sua conta, do seu funcionário, você não entende do negócio. E eu falo, e a função do empreendedor é exatamente dar o caminho, né? Exatamente. Se você tá longe, como é que vai dar o caminho? Eu não sei o que eu arrumei, mas todo cliente tem meu telefone, todo mundo me acha no Instagram. E você atende. Atendo, porque eu preciso conhecer a realidade. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou alcançar esses milhões de empresas que tem no Brasil se eu não conheço a realidade delas? Então eu tenho que estar próximo, eu tenho que estar junto. Isso para mim é valor para mim. Tá uma onda, né? Porque dessa turma do blá, 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 porque o podcast é sem blá, 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 que fala exatamente o contrário. Os empresários vão cair nessa e depois perde o controle e não sabe por quê, né? Quer cobrar dos outros, aqui que não faz. Eu acho que também existe estilos, né? E eu acho que alguns empreendedores, eles gostam, mas... E agora existe alguns empreendedores, aí pensando em perfil, por isso que é importante a gente se conhecer. Perfil. O meu perfil comportamental precisa e gosta de gente. Então, para mim, realmente é mais fácil. Alguns empreendedores são mais introvertidos. Logo, essa questão de relacionamento, de estar junto, tem um esforço maior. Então, mas, de novo, você precisa se conhecer. Se conhecendo, monte uma estratégia adequada. Se você não é um empreendedor que consegue ir para a trincheira e relacionar e ficar próximo, talvez seu sócio possa ser essa pessoa. Ou talvez seu time, seus diretores. Um braço direito que faça isso. Exatamente, mas alguém tem que fazer. Né? E é outra coisa, a gente nunca vai ser tudo. Então, tudo bem a gente se completar, né? E dar valor naquilo que nos falta. Né? Porque nessa gestão que eu faço, primeira coisa, eu sempre me cobro de ser melhor. A Mônica CEO desse ano não é suficiente para a Sólidos do ano que vem. E eu me cobro de subir, de melhorar, de desenvolver, porque senão eu vou bater no teto. E eu não posso bater no teto, porque senão a minha empresa bate no teto. Que você falou uma coisa também que para mim mexe. Eu vou falar algumas palavras que a Mônica fala, por isso que a gente bateu muito jeito, por isso que eu estou trazendo aqui, porque é uma coisa que eu vejo também, tem uma característica muito forte, e vejo os empresários de sucesso que têm. As pessoas que têm sucesso, elas se cobram mais do que cobram os outros. Eu me cobro 24 horas como ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Eu não consigo parar naquilo, que eu estou o tempo todo tentando buscar informação para mim. É melhoria constante. Eu não consigo, assim, eu me cobro, eu aumento a minha cobrança, se Deus quiser eu vou cada vez aumentar mais, porque isso vai me levar para o próximo passo, isso vai me fazer crescer. Eu não posso ficar limitada. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar. E isso acaba gerando um efeito positivo, porque você carrega a empresa toda junto. A empresa toda começa nessa cultura de melhoria. Eu brinco que um dos pontos básicos para trabalhar na Sólidos é estar sempre acostumado com a zona de incompetência. Por quê? Porque se você entra na zona de competência e você domina, significa que você está parado naquilo que você conhece. Então, você tem que estar sempre dando o próximo passo, sempre. Então, quando eu atinjo minha zona de competência, eu falo, nossa, agora eu estou conseguindo, estou indo bem, eu já vou para o próximo nível. Aí eu subo a complexidade, eu aumento, eu vou para um nível e com isso a companhia vai crescendo também. Então, eu acho que isso é importante também, a gente não ter medo de dar o próximo passo em direção àquilo que a gente não conhece, àquilo que a gente não domina. Tá tudo bem entrar na zona de incompetência, desde que seja para ir para o próximo passo. E às vezes as pessoas têm medo, Mônica, até mesmo de não conseguir atingir. Isso, desculpa, se não atingir, foda-se. Pelo menos você correu atrás, seu alvo. Eu prefiro tentar do que... Não vou tentar não, porque pode ser que não dê certo. Não, amigo, vai atrás, vai fazer, vai carregar. Agora você falou uma coisa importante também. Você imagina, eu tinha 45 mil colaboradores. Os 45 mil colaboradores tinham o meu telefone particular. Se você perguntar quantas ligações que eu recebia por semana... 5, 6 ligações. Mas, psicologicamente, só deles saberem que tinha acesso a mim, isso é uma cultura que eu implementava de, eu estou junto com você aquilo que for necessário. Né? E tinha, obviamente, toda a liderança que controlava tudo isso. Mas eu falo assim, a importância de estar junto, fazer junto, eu também acredito muito nisso. Agora, o empresário, assim, o que você acha que falta nele, essa parte de fazer junto? Tem medo de estar junto com o funcionário? O que você acha que é a característica da pessoa? Quando você faz esse teste, qual personalidade você vê mais? Existem algumas pessoas que elas ficam mais... elas dominam mais processos do que pessoas. Sim, entendi. Então, para algumas pessoas, por exemplo, o Alê tem um perfil complementar ao meu.
Então, o Alê não é aquela pessoa que vai estar lá o tempo todo com o time, conversando, fazendo reuniões, mas ele domina todos os números da empresa. Ele controla, controla não, porque hoje é o time que faz, mas ele tem um conhecimento dos processos, ele está lá na frente, ele já sabe onde vai dar gargalo e consegue. Então, ele tem uma capacidade de análise e de criação de processos extraordinária. Extraordinária. Isso, quando se soma a minha capacidade de estar com o time, de estar desenvolvendo... Criando cultura. É uma arma, é muito complementar. E ser complementar é muito poderoso. E aí entra aquela questão, porque... Só que tem uma pegadinha nisso daí. Ser complementar é poderoso, mas ser complementar dói. Porque, na verdade, a gente gosta do nosso próprio espelho. É muito mais fácil lidar com as pessoas que pensam igual a gente, que são iguais a gente. E aí tem aquele risco da gente só sair contratando e trabalhando com quem é igual. Só que, na verdade, é muito bom quando a gente tem, eu até brinco, assim, minhas almas gêmeas, né? As pessoas que são completamente opostas, porque elas me completam. E quando a gente tem essa consciência de que a gente não tem tudo, de que a gente não vai ter tudo, mas que a gente vai evoluindo, a mágica acontece. Você tem um time muito mais forte, você tem um time muito mais completo, você tem um time muito mais poderoso. E aí vem o segundo ponto do empreendedor, que é um erro muito comum, que é a questão... Primeiro é gerir a si. E o outro ponto é, todo empreendedor é um gestor de pessoas. Às vezes o empreendedor acha que se ele contratar um RH, ele está fazendo... o segundo ponto? Todo empreendedor é um gestor de pessoas. Às vezes ele acha que, não, qual que é o pensamento? Não, quando eu crescer, aí eu vou contratar um RH e aí vai ter gestão de pessoas. Não, você, enquanto empreendedor, você está fazendo gestão de pessoas. Você pode estar fazendo uma má gestão de pessoas ou uma boa gestão de pessoas, mas você está fazendo gestão de pessoas. As pessoas estão olhando para você. O tempo todo. As pessoas estão te avaliando o tempo todo. Né? Às vezes o colaborador tem avaliação de desempenho uma vez no ano, 2. O empreendedor está sendo avaliado o tempo inteiro. 24 horas. 24 horas. E muitas vezes, quando a gente conversa com os empreendedores, eles sabem que eles são bons em venda, em logística, em várias pontos, mas poucos são os que levantam a mão e falam, eu sou bom em pessoas. Não existe essa consciência. Não existe essa cultura. Talvez aqui está um grande segredo de sucesso, né? Gestão de pessoas não é área do RH. Gestão de Olha pessoas... Olha, tá falando aqui, gente, gestão de pessoas não é a área de RH. Só do RH. É para todo e qualquer RH, praticamente, ele mapeia, ele organiza os processos, ele estrutura o negócio. Agora, a gestão mesmo é do empresário. Né? Ele vai dar apoio, ele vai montar estratégia de gente, ele vai operacionalizar. Mas o empreendedor tem que ser gestor de pessoas. Quando você fala de gestor de pessoas, quais são os pontos fortes para o empresário que está nos ouvindo aqui? Porque aqui tem centenas, milhares de empresários nos vendo. O que você falaria para esse empresário? O que você fala para ele assim? Você tem que ter essa característica para ser um bom gestor de pessoas. Como é que ele desenvolve isso? O que ele tem que ter? O que você acha que é uma característica que tem que ter, por exemplo? Bom gestor de pessoas? Primeira coisa, ele tem que ter a visão, e aí é uma coisa que a maioria das empresas ainda não tem essa consciência, que é gestão de pessoas tem que trazer resultado para o negócio. Primeira coisa, ele tem que entender o impacto que a gestão de pessoas traz para o negócio. Porque tem empresa fechando, tem empresa quebrando por causa de gestão de pessoas, e isso não está claro para o empreendedor. Porque gestão de pessoas afeta a margem. Gestão de pessoas afeta o fluxo de caixa. Gestão de pessoas afeta o negócio inteiro. Principalmente se você é de serviço, se você está no comércio, no varejo, isso é muito sensível. Então, você tem que ter um entendimento de que a ausência da gestão de pessoas pode estar enfraquecendo o seu negócio. Então, o empreendedor que se liga nisso e o empreendedor que começa a correr atrás disso, ele sai na frente. Porque, olha só, o Brasil ele perde mais de 500 bilhões de reais por ano com produtividade. Quando a gente fala o Brasil é uma abstração. O concreto são as empresas ali todos os dias perdendo. E quando eu falo de rotatividade, eu estou falando de pessoas que estão saindo das empresas. De cada 10 contratações, de cada 10 pessoas, quase 7 vêm das pequenas e médias. Então, eu estou falando que nós, no Brasil, temos todos os dias empresários perdendo muito dinheiro com rotatividade nas empresas. Você acha que o gestor, por exemplo, é um ponto-chave
que eu vejo, ele tem que ser um bom comunicador. A comunicação é fundamental. Você precisa comunicar a vejo estratégia, dificuldade a dos visão. empresários, a Você visão. precisa comunicar a estratégia, você precisa Aonde comunicar a quer visão. chegar, como é que aquela pessoa encaixa no sonho De da forma empresa. clara, transparente. E aí entra um ponto de gestão de pessoas que é importante, que é a cultura. Que cultura você está criando para sua empresa? Isso. Né? Que cultura você está passando? Quais são os valores? Você precisa comunicar. Sabe? Qual que é o seu sonho? Como que você quer que as pessoas comecem a agir quando você não está perto? Isso tem que estar claro para o empreendedor. Né? E principalmente... Mas para isso você precisa passar por uma boa comunicação clara, né? Tem que estar claro. E desde o início. Porque outra dor também é questão de contratação. Contratação. Isso Ah, aqui não consigo... Eu ia te perguntar isso aqui, porque isso aqui é uma loucura. Não consigo contratar pessoas, Não acho. ou contrato as pessoas e elas não conseguem fazer, não dá certo. Mas o primeiro ponto de uma boa contratação é uma comunicação clara e transparente sobre a empresa no momento zero, enquanto a pessoa ainda é um candidato. Claro, você fala, ó, a gente concorda, os nossos valores são esses, nossos princípios são esses. Exato. Você concorda, não concorda? E eu vou além. Falou, olha, esses são os nossos problemas. Lá na Sólides a gente tem uma etapa no nosso processo seletivo, chama política de malefícios. Certo. Então, antes de falar o que eu trago de benefícios, salário... Olha que importante. E tem muitos benefícios, mas eu faço questão de que as pessoas conheçam a política de malefícios. O que é isso? Os pontos fracos da empresa. Porque é muita ilusão achar que existe uma empresa perfeita. Mas, por algum motivo... Existe um jogo de faz de conta, tanto da maioria dos recrutadores quanto da maioria dos candidatos. Isso, verdade. O candidato, ele cria a ilusão de que ele está indo trabalhar num lugar onde ele não vai ter problema. Isso. E o recrutador vem de uma empresa que não tem problema. Esse é o início de todos os problemas. Então, lá a gente tenta quebrar esse... Né? A gente tenta quebrar esse ciclo. Abrir o capô. Nós estávamos falando aqui, eu conversei com a Luísa Helena, nossa amiga da Magalu. Ela é incrível. E ela falou comigo o seguinte, cara, a primeira coisa que a gente faz na entrevista aqui, ó, aqui a gente acredita no trabalho duro. Isso. Você acredita no trabalho duro? Ah, não. Então, meu amigo, então já pode sair daqui. Porque você vai falar, cara, eu falo na lata porque a gente aqui é desse jeito. Eu acho que tá certíssimo. Eu também falo isso é uma coisa muito honesta. Né? E às vezes as empresas ficam com medo, né, de dizer quem elas são, de uma forma clara. E mesmo falando tem dificuldade. Gente, e outra coisa. Mas os candidatos não vão aparecer no outro dia. Que bom. Que bom. Porque é muito mais fácil você perder um candidato do que você perder uma pessoa que você contratou, gastou, treinou. Então, se tiver que dar errado, que seja antes da contratação. Então, quanto mais honesto você for, quanto mais transparente você for, quanto melhor a sua comunicação, mais você aumenta a chance de ter um relacionamento bem-sucedido lá na frente. Agora, Mônica, você tem essa ferramenta, né? Que é uma ferramenta gigante da Solid e tal. Essa ferramenta estrutura todo o RH, mas... É uma ferramenta tecnológica ou, além da própria ferramenta, já induz o que o empresário tem que fazer o passo a passo? Como é que você evolui ele? Você tem algum treinamento para essa turma ou não? A gente entrega tecnologia, mas dentro do software tem áreas de conhecimento. Então, a gente tem uma escola de pessoas. Então, o tempo todo o cliente ele pode se capacitar, ele pode aprender... Ele pode desenvolver. A gente tem um gestor de conta que ele cuida de quem está usando e aí ele respeita o momento. Porque é muito comum, às vezes, a gente às vezes encontra o primeiro... Muitas vezes nós somos o primeiro RH. Né? A empresa está contratando seu primeiro profissional de RH e implantando a ferramenta. Então, a gente tem uma jornada específica para essa situação. Ou, às vezes, a gente já tem empresas que são maiores, que já têm muito mais colaboradores e que estão precisando reestruturar. Então, a gente tem um gestor que entende a realidade e ele vai adequando a jornada a essa realidade. A gente sempre trabalha muito com a questão da educação. A gente ajuda. Mas o software em si, ele é totalmente intuitivo. E ele tem uma inovação que é muito legal, que ele não só, ele recebe os dados, ele entende e ele prescreve a ação. Então, ele é prescritivo. O próprio software sugere ações. Então, se ele não quiser falar com ninguém, se não quiser ter essa interação... Só de preencher ali já dá uma visão. O software ajuda na jornada. Então, o próprio software indica ações para que você conduza. Então, você não precisa ser um especialista em gestão de pessoas para usar. Você não precisa ter experiência para usar. Você só precisa entender que você precisa usar. Então, se você entende que você precisa usar, é o suficiente. Porque o software é intuitivo
ele tem uma jornada clara e a gente tem todo o apoio ali, né? Se você quiser aprofundar, aprender. Você falou, primeiro, a pessoa se conhecer, tem que se gerir primeiro. Primeiro, acho que o fato mais importante é isso. Você se conhecer, ver suas deficiências, suas fraquezas, suas fortalezas, para você corrigir tudo. Segundo, você falou, todo empresário tem que saber a importância de gestão de pessoas. Exatamente. E 3... E é a questão de quanto custa isso. Quanto custa? Exatamente. Quanto custa uma má gestão de pessoas. É. Olha só, a gente analisou na nossa base, o Brasil tem uma das maiores rotatividades do mundo. Você fica ali sempre acima dos 40%, 50%. Quando você vai para o varejo, você chega a 70% de rotatividade. É absurdo. Nós chegamos a 60%. É absurdo. A equipe de venda era um caos. Já tive empresa que chegou com 100% de rotatividade. A equipe de venda, então, é um caos. Né? É muito alto. Então, o que a gente observou? Que o cliente chega com essa rotatividade alta. Ao longo dos meses, o gráfico vai caindo. Ao ponto que, enquanto a média brasileira é ali perto de 50% de rotatividade, os nossos clientes têm uma rotatividade média de 17%. Mas tá doido, a economia de dinheiro é absurda. Exatamente. E a gente faz essa conta. Então, quando a gente faz uma conta, uma empresa ali de 50 funcionários, ela economiza mais ou menos R$300 mil todos os anos. A gente, não é só a questão, né, de você perder a pessoa, você treinar a pessoa, Exato. Você colocar a pessoa no lugar, a pessoa não te entregar. Tem também a questão do custo, que é muito alto. Né? E as pessoas acham que o custo da rotatividade é só a rescisão. Não, é a ponta do iceberg. A rescisão é aquilo que você está vendo. Mas o que você não está vendo? A hora extra que você paga para quem fica, a queda de produtividade que acontece, a cadeira vazia, tempo de treinamento e desenvolvimento, não só de quem você deu e que foi embora, de quem você vai precisar dar agora. Você tem a queda de qualidade no atendimento. Porque a pessoa, quando chega, ela tem um tempo de rampagem para ela se tornar boa naquilo que ela faz. Então, se você está ali atendendo o cliente percebe. Agora, Mônica, tem também, assim, porque você, como tem essa tecnologia muito forte, tem a média de cada setor que você mais ou menos já conhece, que não tem como fugir. Por exemplo, na equipe de vendas, por exemplo, de um varejo, quanto que é a média da rotatividade de uma empresa? Você orienta mais ou menos, por exemplo, porque, por exemplo, vamos supor que eu esteja com a média de 60% de rotatividade. Você deve ter lá, pelo conhecimento que você tem de estar com 30 mil clientes e muitos varejistas, todo tipo, você deve falar, você está com 60, está errado. O certo é você chegar aqui em equipe de venda, vamos pôr, de loja física, em 40. Você dá mais ou menos uma estatística média que a pessoa tem que estar dentro daqueles... O que a gente sabe de estatística, por exemplo, a indústria tem uma rotatividade completamente diferente. Bem menor. Bem menor que o varejo. E serviço fica ali no meio do caminho. Quando a gente olha essa rotatividade, assim, é muito bom ver o momento da empresa, o setor que está. Eu gosto de fragmentar. Mas o que é importante a gente ver? Quando a gente você pegou a área comercial. A área comercial não é só do varejo. Comercial tende a ter rotatividade maior. E aí, qual que é a estratégia que você precisa fazer e por que a gente consegue entregar tanto resultado? Isso. Primeira coisa que a gente faz é mapear o perfil comportamental. Mas se a pessoa que está ali já está... A gente sabe, porque, olha só, de cada 10 demissões, 8 estão ligadas ao comportamento. 8 de cada 10. As pessoas elas não são demitidas ou elas não saem por falta de conhecimento técnico, porque você treina. Isso você consegue, a empresa consegue entregar. A questão toda é comportamental. Então, a primeira coisa, se é o comportamento que faz com que as pessoas saiam das empresas, você precisa olhar no comportamento na hora de contratar. Você precisa investir tempo na contratação. E ver o perfil certo para aquela contratação. Ver o perfil. Por exemplo, eu vou te contar um caso aqui que é muito interessante. Uma diretora de RH chegou na empresa, a empresa estava com 30 e tantos mil funcionários, e ela chegou na minha sala e falou, Ricardo, tem um negócio aqui que está muito errado na empresa. Está tudo errado aqui na parte de contratação da equipe de venda. A equipe de venda aqui que entra aqui não tem nenhum nível de escolaridade, não tem currículo de faculdade, não tem currículo de formação acadêmica e tal. Isso está complementando. Eu falei, o que você está falando comigo? Ele falou assim, a equipe minha de venda, você acha que a equipe minha de venda tem que ter nível de escolaridade, formado em alguma coisa? Aí eu falei, não, por quê? Eu acho que tem que ter sim. Me desculpa. Aí, então,
para você, o que um vendedor tem que ter? Aí eu falei todas as características que um vendedor tem que ter. Primeiro, ele tem que ser humilde, ele tem que gostar de gente, tem que ser uma pessoa que tem disposição de servir, porque a característica do vendedor daquela época minha de loja física, de ficar dentro de uma loja o dia inteiro. Né, em pé, esperando o cliente e tal. Você acha que se a pessoa tiver um nível de escolaridade muito alto, ele vai ficar ali na loja? Ele não vai ficar. Ele vai acabar indo embora. Porque, infelizmente, é um serviço duro. É querer que o pedreiro seja formado em engenharia. Então, me desculpa, eu não concordo com isso. Eu acho que o vendedor tem que ter essa característica. Né? E eu percebi o seguinte, todas as vezes que a gente tentava encaixar um perfil desse jeito que essa pessoa de RH colocou para dentro da área comercial, a gente demitia com todo mundo. Ninguém ficava. Mas olha que legal. E é exatamente isso que a gente entrega hoje. O que a gente faz? A gente dispensa o eu acho. Porque o software, ele mostra. Ele pega as características e ele mostra o padrão. Porque tem o recrutamento de seleção, mas tem avaliação de desempenho. Então, eu consigo ali, durante a jornada, identificar qual é o perfil que funciona para aquela cadeira. E aí, eu sei o perfil que funciona e aí eu indico no recrutamento de seleção. E aí o recrutamento de seleção para de ser uma coisa do eu acho, e eu tenho dado, eu tenho informação. Porque é diferente, às vezes o que funciona numa empresa não funciona na outra. Então eu estou usando dados que conversam com a realidade da empresa. E aí eu começo, baseado no perfil que eu conheço agora que funciona, eu começo a contratar pessoas que são aderentes a esse perfil. E aí começa a aumentar o tempo de permanência das pessoas na empresa. E aí eu começo a criar um efeito positivo, não só de redução de rotatividade, mas aumento de produtividade. Porque quanto mais as pessoas ficam na empresa, mais elas tendem a melhorar a performance. Mas tudo começa com essa questão da gente identificar a pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo. E estar aberto também, e às vezes muda. E por que é importante também a gente estar sempre testando? Às vezes o que é padrão no seu time de vendas de 10 anos atrás, não vai ser o mesmo padrão na mesma empresa 10 anos depois. Porque a empresa muda, o mercado muda, o produto evolui. Né? Então, é muito importante você ter essa gestão de pessoas baseada em dados. Isso te ajuda a não errar. E o tal de contratar júnior, pleno, sênior, que faz que a empresa deve contratar, não deve contratar, porque é uma dúvida que eu vejo que os empresários têm. Eu tenho um pensamento, vamos ver se o seu bate com o meu, né? Então, assim, as pessoas que pega, porque a sua empresa é muito pequena, eu não posso trazer uma pessoa sênior, não deve trazer. O que você acha disto? Eu acho que depende do momento da empresa. Não, tá ótimo. É o momento da empresa e o tempo que você tem para desenvolver as pessoas. Então, por exemplo, no início da Solids, a gente basicamente contratava júnior. A gente não tinha nem capacidade de contratar uma pessoa sênior. Mas a gente tinha como desenvolver essas pessoas. Empresa pequena, estava ali do lado, as pessoas... E até hoje eu tenho gente que eu formei lá atrás. Que está do seu lado. Que está do meu lado. Então, você consegue... O júnior, ele é muito bom quando você tem tempo, disposição e uma cultura de desenvolvimento na empresa. Porque se você coloca o júnior e abandona o júnior, o problema não é do júnior, ele é seu. Porque o que se espera de um júnior é que ele produza com supervisão, com desenvolvimento, com acompanhamento. Então, o que acontece é que muitas vezes a pessoa contrata um júnior e trata como se ele fosse sênior. Então, se você respeita o tempo de maturidade da pessoa, tá tudo certo. Em alguns momentos, você não tem tempo de desenvolver, você precisa que a pessoa já entregue aquela senioridade. Aí você contrata o sênior. Mas, de novo, tem que tomar cuidado. Porque eu já fiz isso e eu vejo gente errando. Coloca alguém sênior demais, que tem experiência com uma empresa de uma estrutura muito grande, e a pessoa, o sênior, muitas vezes, tem que observar, não é para olhar só o LinkedIn da pessoa. Tem que olhar
sob qual estrutura essa pessoa trabalha. Porque, às vezes, o sênior, ele tá lá, ele performava muito bem na multinacional tal. Com todas as ferramentas, com toda a Aí estrutura. o cara tinha 10 assistentes, 50 secretários, blá, blá, blá. Aí ele cai na sua empresa, que é ele mais ninguém. Mais uma vez, vem na contratação. Você tem que falar, meu amigo, você é sênior, mas a empresa aqui é menor, você está disposto a passar por isso, porque eu também concordo com você. Tem muita gente, eu estou vendo os empresários hoje, que vem trazer um pica da galáxia lá, que o cara é muito bom em tal empresa, e eu falo, cuidado, vê, porque geralmente esse cara sai de lá que é só viajar de helicóptero. E ele não quer botar mais a mão na massa, e aí sua empresa ainda está na fase de botar a mão na massa. Exatamente. Olha como que é importante essa questão do alinhamento das expectativas no tempo zero. E aí aquela pessoa que performava super bem lá na multinacional vai ser um desastre na sua empresa. Ele não vai entender por que ele não deu certo, você não vai entender por que deu, mas está claro, as pessoas performam bem mediante uma estrutura específica. Então, além de olhar a pessoa, compara a estrutura. Qual que é a estrutura que a pessoa tinha lá, qual que é a estrutura que você vai oferecer. E alinha as expectativas. Porque também a pessoa é aquele negócio, né? A bunda muito maior que a cadeira. É isso aí. Não funciona também. Então, você tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Não interessa se ela é pleno, sênior ou júnior. Mas cada fase do profissional demanda um estilo diferente de liderança e de gestão. Não adianta também você colocar o sênior lá, porque o sênior produzia bilhões lá. Não, ele produzia lá. Aqui ele é um novato. Você precisa dar contexto, você precisa treinar, você precisa desenvolver. Não a parte técnica, porque isso ele tem, você contratou. Mas como a sua empresa funciona. Então, tem que andar junto e tem que cuidar, não interessa a senioridade. Aqui no final, né, que a gente fala muito aqui, pequeno e médio empresário, né? Esse pequeno e médio empresário, o empresário tem que ter consciência que ele tem que estar dentro do negócio, né? É ele que é o principal responsável para fazer acontecer. Eu fico assim, impressionado, as pessoas têm mania muito de reclamar. E eu vejo que muitas das vezes, aquele passo que nós começamos aqui, mas ele não quer pegar no chifre do boi, ele quer terceirizar o problema. E eu não vejo forma de resolver se não pegar o problema para ele e botar todo mundo na mesa e vão fazer, vão estar juntos e vão... Então, acho que isso é um problema muito sério dos empresários, né? É porque o empreendedor, ele tem que entregar a estratégia, ele tem que cuidar do dia a dia, fazer com cooperação. Mas o empreendedor é aquele que carrega o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. O empreendedor, ele tem que dividir o tempo dele nesses 3 tempos. O hoje, então ele tem que conhecer o que está funcionando, senão não existe amanhã. O amanhã, que é o médio prazo, o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 anos. Mas tem o depois de amanhã, que é a visão. Até onde ele quer chegar. Até onde ele quer que o negócio chegue. Visão. Essa visão de futuro do depois de amanhã não é delegável. Não é. Essa visão não é. Você pode até conseguir, você consegue ajuda no hoje, você precisa, porque senão você não pode ser centralizador. Essa visão, você falou uma coisa mais certa, minha visão não é delegável. O hoje você vai entregar pro time, você vai construir junto, você vai trazer junto, mas quanto mais você está ligado ao hoje, melhor você desenha o amanhã, que é a visão de médio prazo. Agora, o depois de amanhã é até onde você quer que o seu legado chegue. É até onde você quer que sua companhia... já não é mais só sobre resultado, mas é sobre legado. O que você quer construir? Tem que ser muito bem comunicado dentro da empresa. Exato. Eu faço isso muito hoje. Eu estou com a minha equipe aqui hoje, tocando dia a dia, já estou com a visão do amanhã daqui 2, 3 anos e estou já projetando o que pode acontecer daqui mais longo prazo e entendendo e comunicando com todos eles, porque as pessoas vão saber onde você quer chegar. E aí a gente tem que ter sabedoria para dividir os tempos. Porque se o empresário fica só no hoje, ele vai estar sempre do tamanho do hoje. Se ele fica só no amanhã, mas ele não vai para o hoje, ele é só um sonhador lunático. E se ele fica só depois do amanhã, então, ele é só um teórico. Então, você tem que ter sabedoria em estar plantado no hoje, mas já plantando as sementes do amanhã. Então, várias coisas que eu faço com o time hoje, que eu converso com o time, várias missões que eu entrego para o time hoje, elas não têm a ver com o resultado nem desse ano, nem do ano que vem.
elas têm a ver com o resultado do futuro, do projeto de crescimento de futuro. Mas você passa a visão para eles. Você tem que passar a visão, porque senão as pessoas não vão entender nada. Então, tem coisa que eu falo assim, gente, isso não gera impacto no faturamento de hoje. Mas por que eu estou sendo incisiva em relação a isso? Porque se a gente não fizer isso agora, daqui 2 anos não vai ter resultado. Agora, outra coisa que eu te pergunto, também, não sei se você concorda, assim, empresa que não cresce também começa a ter uma certa dificuldade de arrumar boas pessoas, porque a pessoa que trabalha em qualquer lugar, ela também tem os seus sonhos de crescimento, de carreira, de trabalho, tal. Então, por isso que eu falo que o crescimento é quase que uma obrigação do empresário. Esse crescimento. Agora, porque eu também vejo o seguinte, os empresários que não crescem, ficam muito ali, as pessoas não querem trabalhar. Você me fala disso, e um outro ponto, eu vejo muito empresário sendo refém de um colaborador que está há muitos anos na empresa e que domina tudo e não deixa passar o serviço para os outros. Ele segura o serviço ali e ele fica refém. Se eu perder esse funcionário, a empresa para. Como que ele age? Como é que ele pode, de alguma maneira, inteligentemente, não ficar refém? Eu vejo hoje muitos empresários refém de colaboradores que dominam a empresa toda e não consegue sair daquilo ali. Ó, são 2 pontos importantes. O primeiro tem a ver, e aí eu vou ter muito viés, porque eu estou em tecnologia, isso é muito forte. Se você não cresce, você começou a morrer. Ótimo. Se você não está crescendo, você começou a morrer. Então, eu não consigo pensar numa empresa sem crescimento. No nosso caso, que é tecnologia, ainda tem que ser crescimento agressivo, porque a gente está falando de exponencialidade, não de linearidade. Então, se você não cresce, você começou a morrer. Eu acho que isso é muito forte para o caso de empresas de tecnologia, mas eu acho que isso se aplica a todo mundo. No mundo que a gente está conectado, na economia que a gente vive, isso serve para todo mundo. Não precisa um crescimento maluco, mas tem que ter um plano de crescimento. Dependendo do setor, o percentual de crescimento ele varia. Tem setores que se você cresce 10%, e dependendo do seu tamanho, se você cresce 10%, excelente trabalho. Em alguns setores, dependendo do seu tamanho, 100% de crescimento é pouco. Então, você tem que entender e contextualizar. Então, esse é o primeiro ponto. Se você parou de crescer, você começou a morrer. Isso é claro. E o segundo ponto que você levantou tem a ver com sucessão. A gente precisa criar uma empresa que a companhia cresce, mas de forma independente das pessoas. Porque toda pessoa precisa tirar férias. Toda pessoa, em algum momento, vai adoecer. Que tem que conduzir isso aí? Porque a pessoa não passa o serviço, a pessoa não deixa ninguém botar a mão. Eu tenho minha maneira de fazer aqui, eu queria escutar da sua boca. Como é que você conduz isso? Porque toda empresa passa por isso, né? Aquele funcionário que vai crescendo, aí depois domina e o funcionário fica refém dele. Mas aí é que está uma boa estratégia de gestão de pessoas, porque sucessão é uma pauta de gestão de pessoas. O que é a sucessão? Primeiro, você faz um mapeamento de gerenciamento de risco. Você tem lá a sua receita, ela vem todos os meses e está concentrado a 2 pessoas. Isso. Se uma morre, a outra entra de férias, o que vai acontecer com a sua empresa? Você tem que fazer esse tipo de pergunta. Então, primeira coisa, você tem que diluir. Primeira coisa, não concentrar faturamento na mão de poucas pessoas. E aí você vai montar uma estratégia de venda. Ao invés de você ter 2 vendedores, você vai criar uma máquina de vendas. Isso. Porque a máquina de vendas, ela tem playbook, ela tem processos. Tem processo, tem controle. Ela tem sucessão. A pessoa pode... Isso é bom para todo mundo, porque essa falsa sensação de poder desse vendedor que está ali é ruim para ele, porque ele não pode tirar férias, ele não pode adoecer, é ruim para todo mundo. E aí a empresa fica do tamanho daquelas 2 pessoas. Então, primeira coisa, ao invés de você ter 1, 2 vendedores, crie uma máquina de vendas. E máquina de vendas é bom porque ela se paga. Você não precisa criar uma máquina com 1000 vendedores, com 100 vendedores. Começa ali, 2 vendedores, atingiu tanto de faturamento, coloca mais um, coloca mais um, coloca mais um. Cria um plano de crescimento. E não sei se você concorda comigo, por exemplo, eu estou construindo uma nova empresa, né? E eu deixo as coisas claras. Claro. No dia aqui da própria empresa, eu falei, gente, vamos lá. Nós estamos aqui hoje com 60, 80 colaboradores nessa empresa. Vamos pôr na época da Ricardo Eletro, eu tinha 45 mil. Né? Vocês estão achando, por exemplo, que essa empresa vai ficar desse tamanho? Eu não estou construindo empresa para ficar uma empresa pequena. Eu quero crescer essa empresa. Amanhã eu quero ter 200, 400, 500, 600, 700, Exato. 1000 colaboradores. Então, meu amigo, você que está aqui dentro achando que vai segurar o negócio, não vai segurar. Porque eu vou crescer.
E para crescer não vai ficar só na sua mão, não tem jeito. E tem mais, certo? Eu sou muito claro. Da mesma forma que você, colaborador, pode estar aqui dentro da minha empresa e quer buscar um currículo para trabalhar em outro lugar porque talvez não está satisfeita, eu também tenho que ter uma base de currículo dentro da minha casa, porque afinal de contas essa empresa tem uma despesa por mês. Tem que pagar o salário das pessoas que estão aqui dentro. Então eu não posso ficar refém de ninguém. Isso aqui é empresa, não é brincadeira. Eu sou muito claro, com amor, com carinho, colocando, eu coloco tudo com muito amor. Mas cabe a gente como empresário também mostrar o colaborador a responsabilidade que é tocar uma empresa, né? Nós como empresários, e levar essa consciência para eles. Espera aí, essa empresa é sua empresa aí tem despesa de R$1 milhão por mês. Né? Você tem lá X colaboradores. Você vai ficar refém de uma pessoa que amanhã ela sair, esse faturamento seu que cai X%, você não paga as suas contas? Espera aí, eu não posso ficar. Eu acho que falta conversar claramente com a pessoa. Entender a regra, todo mundo é adulto. A gente não contrata isso aí, criança, a gente contrata adulto. Contratar criança. E aí, adulto tem que ter conversa de adulto. E é bom para todo mundo. Porque muitas vezes a gente infantiliza as relações de trabalho e ninguém ganha com isso. A empresa perde, mas a pessoa também perde porque ela não está crescendo. E tem um aspecto também, lá na Solis tem uma coisa engraçada que eu falo, que é o seguinte, líder bom é líder inútil. O que é isso? Você tem que fazer seu time performar sem você estar ali presente. Então, o pessoal até manda, Mônica, eu tô de férias, mas meu time bateu meta. Parabéns. Ou seja, o time funciona mesmo em momentos de ausência do líder. Porque líder tira férias, líder adoece, líder precisa se ausentar por alguns minutos. Então, você não cria uma relação de dependência da operação. Você tem que ser um líder presente, mas você não pode ser um líder que cria dependência da operação. São coisas diferentes. E aí você cria uma questão seguinte. Tá bom, se você é um líder que pega tudo para você, eu não vou te promover. Porque eu não posso te promover. Porque como que eu te tiro dessa cadeira se eu sou a única pessoa que você pode executar? Então, primeira coisa, todo mundo tem que ter um sucessor. Porque a pessoa, às vezes, ela enxerga o viés do medo. Eu vou perder a minha cadeira. Mas e se você perder a sua cadeira para ganhar uma maior e melhor? Não é bom? Mais uma vez, falta de comunicação, falta de clareza. Eu não tenho nenhum problema em conversar com qualquer um dos meus colaboradores com toda franqueza, amor e carinho. Mas eu estou sempre conversando no intuito de ajudar não só a empresa, mas ele também. Fazendo ele ter uma visão, né, do todo. Meu amigo, espera aí, você tá aqui, essa empresa tá faturando, a sua empresa tá faturando 5 milhões. Igual a Mônica falou aqui. 2 colaboradores, ou 3 colaboradores, dois colaboradores seus fatura 4 milhões. E tem outros 5 que faturam 1 milhão. Se você perder essas pessoas aqui, essa empresa quebra. Aí tá certo essa empresa quebrar em prol dos outros que estão aqui dentro? Aí você tem que chegar a pessoa e falar, meu amigo, eu não posso porque eu tenho uma responsabilidade de empresário com a despesa de X que eu tenho que pagar. Mas aí você cria processos onde todas as pessoas são importantes, mas elas não são indispensáveis. Exatamente. Existe a diferença entre ser importante e ser indispensável. Eu acho que todas as pessoas têm que ser importantes na organização. Mas elas não podem ser indispensáveis no sentido da operação parar. Isso tem que estar claro para todo mundo. E é uma coisa, e nosso papel como líder também, é conduzir o olhar do time. Isso aqui é um objeto, é uma caneca. Você está num lugar, eu estou no outro. O ponto de vista é diferente. O mesmo objeto pode ter uma visão completamente diferente, dependendo do ângulo que você vê. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela precisa ficar naquela cadeira, que ela não pode passar os processos, que ela não pode delegar, porque senão ela vai perder. Você, enquanto líder, tem que redirecionar o olhar dela e mostrar o que ela está perdendo ficando somente nessa cadeira. E aí você, enquanto líder, você vai mostrar perspectiva, crescimento, oportunidade. Ela está perdendo se apegando àquilo. E aí você está não só cumprindo o seu papel de gerar sustentabilidade para a empresa, porque você vai criar processos onde as pessoas são importantes, mas não indispensáveis, mas você também está dando perspectiva, está dando ambição, fazendo com que a pessoa pense e ir para o próximo nível, para a próxima fase.
Isso também é papel do líder. Aí outra coisa também, se não quiser, infelizmente tem que demitir, né? Demissão também faz parte do jogo, Faz né, parte. Mônica? E cultura, quando a gente fala... tem Eu jeito. gosto de definir cultura. Cultura, ela é definida por quem você contrata, por quem você promove e por quem você demite também. Isso aí. A demissão é uma comunicação clara do que você espera e do que você aceita e do que você não Não aceita. Ou pelo menos deveria ser. É. Né? Então, se você demite as pessoas por Vive com aquilo desempenho, ali. você vai criar uma cultura de alto desempenho. É. Se você demite as pessoas que você não gosta, ou que não são seus amigos, ou que você não foi com a cara, você está criando uma cultura completamente populista dentro da sua empresa. E vou te contar um E caso. aí tem ônus e bônus para todos os tipos de cultura. E né? cuidado com aquele colaborador seu que, por exemplo, eu chego muito, e já aconteceu comigo, falei, ó, eu tinha uma loja, por exemplo, que tinha um colaborador que a loja vendia, por exemplo, R$1 milhão e ele vendia 600 mil. Eu falei, gente, mas não é possível, essa loja tem 8 vendedores, um só representa praticamente 60% da venda da empresa, deixa eu lá ver. Só que eu já sou... Inclusive, Macaco Velho, fui visitar essa loja numa cidade do interior. Primeiro visitei meus concorrentes todos. Fui ver quanto meus concorrentes estavam vendendo. Percebi que meus concorrentes estavam vendendo na faixa de R$1,5 milhão, enquanto que essa loja estava vendendo na faixa de 800 mil. E os concorrentes muito menor do que eu. Cheguei para conversar com esse gerente da loja. Falei, meu amigo, aí, como é que tá as coisas? Tudo bem a venda? E fulano de tal, me conta aqui sobre esse vendedor aqui, porque ele representa 60% da venda da empresa, né? Eu fiquei encantado com esse vendedor. Eu falei, cara, esse vendedor, se ele sair daqui, acabou a loja. Não tem como, esse cara é fera de venda e tudo mais, e E como é que é o comportamento dele? Péssimo, Ricardo, péssimo. Eita. Ele chega aqui a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, ele destrói a equipe toda, ele tem dia que ele não vem trabalhar, e tal. Então eu falei, chama ele lá pra mim, por favor. Chamei ele, bati o papo com ele, vi que é totalmente disciplinado e que ele estava destruindo os outros vendedores. E eu vi que nossa venda não estava compatível à venda do mercado. Conclusão, demiti esse gerente, esse vendedor. O gerente quase morreu. Eu falei, nossa, cara, agora eu também quero sair porque você me demitiu o melhor vendedor da minha equipe. Falei, calma, nós vamos organizar. E vamos treinar todo o seu time aqui. Vou trazer uma pessoa cuja laranja não é podre, uma laranja boa, que vai treinar todo o seu time. Todos vão crescer. Conclusão, essa loja passou a vender 1,8 milhão, 1,7 milhão. Olha só o potencial que E tinha. todos ficaram felizes. Ou seja, tem que ter muito cuidado também com aquela pessoa que está ali dominando, porque ela, às vezes ela Exatamente. domina, mas destrói todo o time, né, Mônica? Eu falo muito que não é só trazer resultado, mas como você traz o resultado. Ah, isso aí. Porque às vezes o resultado, ele resolve o seu problema do hoje. Mas ele cria um problema no amanhã que é muito maior do que a solução que ele trouxe no hoje. Então, e isso é uma coisa muito séria lá pra gente. A gente não basta entregar o resultado. O como importa. Então, se chegar com faturamento alto, mas comportamento errado, fazendo coisa errada, passando por cima, não fica. Certinho. Não fica. Porque isso é cultura. Isso é cultura. Porque se eu permito que essa pessoa que entrega resultado, mas tem um comportamento errado, eu não tenho como cobrar comportamento de mais ninguém. E mais uma vez, ninguém faz nada sozinho. Não. E é outra coisa também. Não tem como você ganhar um campeonato com um jogador só. Isso. Você dá aquela sorte ali do cara estar inspirado, mete uns 3 gols e você ganha a partida. Mas você vai ganhar um campeonato? É isso aí. Você precisa de ter time. E esse time, ele tem que ser coeso, ele tem que ser junto, ele tem que estar junto. E é um pouco a gente fazer esse papel de capitão de time também. Né? No sentido de unir, no sentido de delegar também. Tem que saber delegar, tem que conseguir motivar, tem que conseguir extrair o melhor de cada um. E aí vai ter dia que um cara que é muito bom vai ter problema de relacionamento com o outro que é muito bom. Você tem que entender. Por isso que é importante entender de pessoas. Porque, às vezes, as relações humanas, elas são assim. Às vezes, você tem 2 talentos, os 2 muito bons, mas eles não sabem trabalhar juntos. E aí, você chega, ajuda, conduz, vai aparando as arestas, reduzindo fricção e fazendo essas pessoas trabalharem bem juntas. E hoje, como você falou, tem que usar também, né, Mônica, a tecnologia, né? Porque não dá, quando a empresa vai crescendo, ficar só na garganta, né? Só no achismo, né? E não dá, e você perde muita inteligência.
Então, é importante. Por que é importante? Principalmente gestão de pessoas. Você carrega o histórico da pessoa. O ser humano não consegue. Imagina, sei lá, com milhares de funcionários. Como é que você vai controlar o desempenho, o comportamento de todo mundo de forma individual ao longo do tempo? Até o gestor. Que eu estou lembrando aqui. Eu lembro que na época da Ricardo, por exemplo, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que eu acho que os empresários aqui, muitos devem ter, de controlar o ponto dos seus colaboradores, né? O livro de ponto, né? Esse livro de ponto aqui existe até hoje, normal, né? Os funcionários têm que bater hoje é o rostinho no celular. E aí, eu lembro, por exemplo, que nós tínhamos um problema seríssimo trabalhista, onde o colaborador não ia almoçar, na hora do almoço dele, ele tirava pedido normal, porque queria ficar dentro da loja, e depois utilizava aquilo ali na justiça contra a própria empresa e tal. Aí nós criamos, na época, um sistema, não sei se o senhor tem isso hoje, onde a hora do almoço dele era travado o sistema, que ele não conseguiria tirar o pedido para ele automaticamente meio que forçar ele a sair para almoçar. Como é que se controla o ponto hoje? Existe isso ainda? Hoje, porque deve ser uma dor dos empresários aqui. O que existe, assim, o Brasil ele tem muitas obrigatoriedades, né? Isso. E aí você tem um departamento pessoal que está dentro ali, né? Isso. Faz parte do RH e que lida com a obrigatoriedade. Há um tempo atrás, realmente era uma dor, porque muitas questões manuais, a informação não conversava. Hoje, na nossa solução, a gente tem tudo amarradinho. Tudo amarrado. Tudo amarrado. Você tem ali pessoa do celular, ou algumas empresas gostam de ter na própria empresa, você tem lá o rosto da pessoa, tem geoconferência para ver o lugar, e você consegue fazer uma gestão muito mais fácil, e isso elimina erro, e isso reduz muito o passivo trabalhista. Isso. Então, às vezes, as pessoas ignoram, tem a questão do RH, mas quando a gente fala das obrigatoriedades, e quando a gente fala do cumprimento da legislação, a tecnologia tem a capacidade de reduzir muito, muito a questão do passivo trabalhista. Confesso que na minha época eu sofri muito com isso. É porque era diferente. A tecnologia é diferente. Hoje a gente consegue entregar. Tem empresas, assim, eu tenho empresa com milhares de funcionários e eu tenho empresas com 9, 10 funcionários que usam a solução. E estão ali controlando direitinho, e você consegue fazer uma gestão muito mais correta das coisas. É muito importante para vocês, empresários. O que reduz de passivo trabalhista é impressionante. Vocês têm que saber, porque eu vou te contar, eu sofri, se eu falar essa turma do blá aí, de mentor de palco, não sabe o que é a vida real do empresário. E agora, né? a gente adquiriu uma empresa de folha de pagamento, então agora o ponto vai conversar com a folha, que vai conversar com o dia a dia do RH. Justamente por isso. Vocês acabaram de comprar uma empresa de folha de pagamento. Exatamente. Né? E aí você que é empresário, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que estar tudo amarrado, porque senão amanhã, meu amigo, você cria um passivo aí que você não dá conta. E o que nós fizemos? Hoje em dia, o mercado, a maioria das folhas são tecnologias mais antigas. O mercado de folha é um mercado que precisava de uma novidade. Então, a gente tem hoje uma folha que é digital, moderna, online, demora segundos para processar o que antes demorava horas e minutos. Então, e com tudo num só lugar. Então, essa inteligência de dados, o que economiza? De horas trabalhadas, de redução de passivo, de erros, né? Vou te contar um outro erro aqui, que eu fico lembrando assim, gente, eu já sofri demais, viu, Mônica? Por isso que eu falo pra vocês, a vida do empresário não é fácil. Né? Só que hoje eu acho que tem, por isso que é ótimo você estar aqui, porque está mostrando que tem tecnologia que pode ajudar os empresários hoje. Por isso que eu acho importante você falar sobre isso. Eu recordo, por exemplo, que nós tínhamos lá quantos mil funcionários e tinha os benefícios, plano de saúde, plano não sei o quê. E muitas das vezes, o funcionário saía da empresa e continuava pagando aquele benefício ali durante anos. Hoje, aí depois nós buscamos um sistema que controlava isso. Hoje deve estar muito mais avançado isso. Quando você demite, já está ligado ao custo do benefício. Como é que funciona isso hoje? A gente também tem o nosso cartão de benefício. Então, hoje a gente consegue colocar no cartão, no app do colaborador. A gente está construindo o app do colaborador, ele tem a vida. Então, ali é o ponto, demite, é o cartão de benefícios, tá tudo ali dentro, o dia a dia do colaborador tá demitiu, ali, já é cortado automaticamente. E aí, hoje é tudo automatizado. E aí, de novo, você economizando.
Porque realmente, se fizer Não, vou isso lembrando na aqui, mão... se eu começar a vomitar aqui pra você vai ver o tanto de problema que tinha, que eu tô te perguntando gente, justamente pros empresários, saber que hoje tem tecnologia que pode evitar esses problemas, né? A tecnologia, ela aumenta muito a produtividade. Né? Então, o que antes nós demorávamos horas e dias para fazer, hoje em dia são minutos. Né? E essa automação não é só a redução de tempo que você ganha, é o erro, é o passivo. E uma que você pergunta, reduz. Mônica, essa ferramenta sua hoje, para gerir tudo isso, ela é compatível com o tamanho da empresa? Porque vamos supor que a tua empresa é menor, eu estou falando aqui para vários empresários. Ah, não, muito bacana, a tecnologia é muito cara. A empresa que é pequena, ela consegue ter um custo menor para colocar dentro da empresa menor, maior, média, grande empresa? Isso é uma coisa importante. A partir do momento que nós decidimos atuar com pequenas e médias empresas, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi com democratização. Ah, tá. Então, hoje as pessoas pagam por colaborador. Ah, bom. Então, eu tenho empresas lá que têm 5, 10 colaboradores e eu tenho empresas que têm milhares de colaboradores. Não consegue. E não tem a ver só com a precificação, tem a ver com a jornada. Então, a gente cria também uma jornada compatível. A complexidade de uma empresa de 30 colaboradores é diferente de 100 colaboradores. Então, a gente vai criando ali uma jornada que seja factível, que caiba na realidade dessa empresa. Porque a RH tem que ser simples, funcional e eficaz. Então, a gente adapta também não só a questão da precificação, mas a questão também da usabilidade. O uso tem que ser simples. Tem que ser fácil de usar, não pode ter dificuldade, não pode ter amarra. Então, a gente leva muito em consideração a realidade da empresa. Porque eu tenho empresa que tem 5 pessoas no RH e eu tenho empresa que não tem RH, é o próprio dono. Então, eu preciso também ter essa sensibilidade. E você que quando entra na empresa... Eu sei que nosso tempo aqui está encerrando. O assunto é bom, né? Quando você entra na empresa, qual que é essa? De cara, você já vê que tem muito ganho para a pessoa em termos de valor financeiro. Financeiro. Você bate o olho e fala assim, nossa, aqui já vai ter um ganho financeiro. Redução de rotatividade. Redução de rotatividade é o mais óbvio. É o que mais dói. Porque a gente começa a contratar a pessoa certa no lugar certo, aí as rescisões vão caindo, aí a produtividade... E aí vem o efeito colateral. A produtividade vai aumentando. E tem um dado legal, que as empresas da nossa base de dados, que são clientes, elas crescem 6 vezes mais do que a média nacional. Então, a gente começa a pegar comportamento de contratação e a gente percebe que as nossas empresas, elas contratam mais do que as empresas que não usam a ferramenta. O que significa? Elas vão usando, ao longo dos meses, elas vão ficando mais fortes. Porque o que faz a empresa é gente. Melhora o fluxo de caixa, porque você está ali reduzindo rotatividade, você melhora criando a produtividade, porque as pessoas que ficam mais tempo na empresa. Sobe, e aí elas vão expandir, elas vão contratar, e é isso que a gente quer. A gente quer ver essas empresas empregando, crescendo, abrindo filiais. É a nossa missão, né, Ricardo? E aí, Mônica, a gente escuta muito também hoje essa tal da geração Z, que o povo não quer trabalhar, que o povo não quer saber mais de mais nada, que é o tal de home office. Eu tenho minha visão sobre isso, que eu acho que não tem nada disso. Hoje eu estou numa empresa nova, onde a turma tudo jovem, tudo geração Z praticamente. Tem uma geração que eu gosto de mesclar, mas é tudo turma jovem. E eu não percebi isso. Eu acho que falta uma comunicação clara nossa como empresário para botar essa turma e mostrar o caminho certo. O que você vê dessa visão? Você acha que é isso mesmo? Tá mais difícil mesmo? Tá mais difícil? O que você pode a sua opinião? Olha, vamos entender o contexto. A gente está no meio de uma revolução que ela é demográfica. Se você olhar o incremento da expectativa de vida ao longo dos anos, depois coloca no chat GPT e pergunta a expectativa de vida quando você nasceu e olha agora. Certo. Você vai ganhar aí no mínimo 25 anos. E quando chegar o seu último dia, você vai ter ganhado não sei mais quanto. Então, a gente está no meio de uma revolução de longevidade. O que significa na prática das empresas? Que você vai ter pessoas de diferentes gerações convivendo. Isso é novo. Até 30 anos atrás, você tinha uma geração no mercado de trabalho, no máximo 2. E agora você está convivendo com todo mundo. Porque uma pessoa de 60 anos é jovem. E o jovem de 18 anos entra no mercado como sempre entrou. Então, você tem pessoas de 60 anos que não querem parar
E você tem pessoas de 18 anos que estão entrando. Então, pela primeira vez na história recente do mundo do trabalho, você está tendo que gerir várias gerações ao mesmo tempo. E é isso que causa essa sensação, essa geração... Uma geração sempre foi diferente da outra. A diferença é que antes a gente não ficava vivo para acompanhar. Entendi. Agora a gente fica. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que cada geração vai vir com seu ônus e com seu bônus. E uma geração, ela vem sempre diferente da outra. Normalmente, ela reconstrói os valores da geração anterior. Pergunto, você acha que está mais difícil ou tá a geração Z, igual rotularam? Depende da sua cabeça. Que essa turma não quer trabalhar, que essa turma não quer isso, que essa turma não quer ficar no emprego, essa turma quer... Depende. Se você é uma pessoa que quer que as coisas sejam exatamente como eram, tá mais difícil. Mas se você é uma pessoa que entende que o mundo que a gente viveu, todo dia ele morre um pouquinho e outro mundo é criado no lugar, não tem dificuldade nenhuma disso. E talvez o mundo você tem que abrir a cabeça. Ó, se for olhar os dados, nós estamos vivendo mais, assim, a humanidade está evoluindo, se for olhar os dados, para melhor. Os dados têm comprovado isso. Então, as gerações que elas vêm, elas agregam também. Então, eu acho que a gente precisa quebrar um pouco e abrir a cabeça. Não sei se eu vou falar besteira aqui. Antes também era aquele negócio meio que era o dono e as empresas era muita execução, porque as coisas não tinha tanta tecnologia, tanta inteligência, era muita execução, mão de obra. Isso. E mão de obra, muitas das vezes, as pessoas pensavam pouco, então é mais executar. Com a mudança das redes sociais, mudança de tecnologia no mundo, o mundo foi evoluindo, também as pessoas, mesmo os colaboradores, né, tem que ter a inteligência, a inteligência de pensar. Então, essas pessoas pensam, então, pessoas que pensam dão mais trabalho. Né? Então, não acho que piorou. Eu acho que vem mudando a forma de trabalho. E tem um componente, né? Quando você fala de adaptação tecnológica, quem nasceu no digital tem uma vantagem competitiva em relação a quem não nasceu. Então, o que eu gosto? Eu gosto de ter todo mundo. Todo tipo de gente. Então, eu gosto de gente mais velha, eu gosto de gente mais nova. Acho um barato quando uma pessoa mais velha está lá quebrando cabeça com o menino que está acabando. Eles trocam. Então, é uma geração. Toda geração tem o que ensinar e tem como contribuir com a outra. Então, para mim, é a cabeça assim, a gente precisa de todo mundo. E quanto mais rica é a empresa, mais ela cabe todo mundo. Se a nossa empresa não cabe todo mundo, a gente fica pequeno. E vou te falar para você, empresário, que também nos ouvindo aqui. Você evolui também, para de reclamar que essa turma tá isso, essa turma tem muito a ensinar. Aprender a lidar. O mundo mudou e você tá lá naquele ritmo de achar que vai ser a mesma coisa, aquela escravidão, que é só mandar, só na base da porrada, só na base da grosseria, não respeita, e você perde a oportunidade de aprender com essa turma e evoluir. E tem coisas que são toleráveis para uma geração que deixam de ser para a geração seguinte. Isso aí. Então, a gente tem que saber fazer a leitura do tempo. Nem tanto mar, nem tanta terra, né? Exatamente. É equilíbrio, gente. É equilíbrio E aprender a conviver com todo mundo, saber extrair o que cada um tem de melhor. Porque não interessa a geração. É isso aí. O que vai chegar vai ser um indivíduo ali, que ele vai ter fraquezas, ele vai ter força, você tem que extrair a força. Tem uma coisa que é difícil de uma empresa... como é que eu falo assim? Tem certas coisas que eu não sou muito flexível. Vê se eu estou errado e pode me corrigir aqui, né? Vamos lá. Eu acho que minimamente a empresa tem que ter uma certa disciplina, né? Eu não acredito muito nessa coisa de chega a hora que quer, faz o que quer, vem trabalhar o dia que quer, fique home office, porque eu acho que você não consegue implementar uma cultura. Estou falando que não funciona em outra empresa, tá? Mas eu vejo muita dificuldade comigo de uma empresa minimamente não ter uma disciplina. Eu nunca fui um cara que faz, o horário é 8 horas, você chegou 8h05, tá errado. Nunca foi disso, né? Mas minimamente uma empresa tem que ter uma disciplina. Ou não, Mônica? Depende do mercado. Imagina uma clínica médica que tem atendimento, que o primeiro horário é 8 horas e que você dá flexibilidade para as pessoas chegarem a hora que quiser. Pois é. Não existe, não funciona. Então, tem negócio que
tem que ter que pontualidade é um valor e ponto valor final. Ponto final. Se você não gosta disso, se você não funciona bem, vai trabalhar em outro setor. Mas é o mercado. A gente tem que olhar mais para o mercado. A gente tem que olhar mais para o cliente. Agora, tem negócios que são mais específicos, que é a galera da criatividade, que não tem atendimento ao público, que, ok, pode funcionar. Né? O que eu acredito, quanto mais você cresce, mais você escala, mais você precisa de método, mais você precisa de processo. E aí a disciplina vai se tornando cada vez mais importante. Eu acho. Mas sim, que existem business que são bem diferentes, são, mas depende muito do mercado, do cliente, do que você está entregando. Home office. Vamos lá, home office. Home office. Aqui, vamos ver. Home office é uma coisa muito engraçada, porque home office sempre existiu, né, muito antes da pandemia, e é uma conversa de bolha. Porque quando você fura a bolha, olhando lá nossos clientes, no auge da pandemia, mais da metade dos meus clientes continuaram presencial. Porque não existe, não tem como um padeiro trabalhar home office. Exatamente. Não tem como um farmacêutico que faz atendimento ali no balcão trabalhar home office. De novo, você tem que olhar para o seu mercado e ver o que funciona e o que não funciona. Eu não tenho um modelo de estimação. O meu modelo é aquele que funciona. E o que funciona na minha empresa pode não funcionar na sua. Por isso que eu acho que todo gestor tem que parar de tratar essa questão como se fosse torcida de futebol. Sim. Eu não posso tratar essa questão do home office como eu trato o meu galo. No galo é com paixão. Eu trato o galo com paixão. Mas quando eu trato home office, é com pragmatismo. Agora, eu olho os dados. Média, se funciona, na média, depende muito do setor. Porque, depende por exemplo, muito do time. Eu vejo uma dificuldade muito grande em formar uma cultura com as pessoas tudo espalhado. Ó, quando eu estava no varejo, esse funciona mesmo. Não. Porque esse aí não tem jeito, tem que estar a pessoa lá para atender. A própria atividade exige. Mas eu estou num outro segmento agora também, que tem muito criação, arte e tudo, digital, tal. A gente começou aqui, muita gente home office. Eu tenho uma coisa muito assim, de comunicação. Eu gosto que as pessoas estão do lado, porque as pessoas vão começando a entender o que e o caminho e a minha visão. Porque por isso que eu falo com você, eu acredito que a visão do empreendedor é uma coisa muito importante para o negócio. E eu tenho uma dificuldade muito grande, Ricardo, em comunicar com cada um num horário, a hora que quer, do jeito que quer. Então, eu sou meio radical, assim. Na hora que a gente colocou o presencial e todo mundo junto, discutindo, sentindo a dor. Porque empresa não é só aquele trabalho que você faz. Eu acho que eu tento levar para meus colaboradores a visão inteira, 360 graus da empresa. Eu quero que meu colaborador entenda a dificuldade que é empreender, porque ele vai ter mais responsabilidade, vai ter mais compromisso. Então, isso para mim é uma cultura. Então, eu vejo assim, que quando a gente colocou tudo junto aqui, a empresa voou. Vou te falar o que eu tenho visto. Então, assim, quando eu falo de furar a bolha, eu quero dizer o seguinte, mais da metade das empresas nesse país não tem esse tipo de discussão. Porque simplesmente o modelo de negócio não permite isso. Permite, acabou. Então, isso é um modelo, uma discussão que é de um grupo pequeno de empresas. É um porque grupo menor. Pequeno, também acho. Aí, quando você vai para a bolha, ainda assim, dentro desse ecossistema, empresas que funcionam full home office é a minoria da minoria. Porque tem empresas que, por exemplo, tem pessoas, tecnologia mesmo. Às vezes tem programadores no mundo todo com tecnologia específica, mas isso exige um nível de maturidade, de comunicação e de modo de trabalho muito específico. Vou dar o exemplo da Solids. Assim, por isso que eu não advogo por nenhum modelo perfeito, mas o que eu advogo que todo empreendedor tem que conhecer o seu negócio suficientemente para saber se funciona ou se não funciona. Isso aí. Na Solids, o que nós fizemos? E é o que eu tenho visto a maioria das empresas fazer. A gente tem aqui um ou outro que acho também que você falou, tem um profissional que está lá e é muito importante. Você vai ter. Não tem que ser 100%. Mas eu falo assim, mas eu acredito que a maioria tem que estar com a cultura ali engajada. Claramente, quando o tema é cultura, o presencial, ele traz cultura, criatividade, aprendizado. Então, por isso que a gente tem que observar. Se você tem uma população que é mais jovem, que tem júnior, precisa aprender.
Júnior precisa de supervisor. Júnior precisa de orientação. Então, a sua população é mais jovem, ela precisa de treinamento e desenvolvimento. Em home office, exatamente. Porque uma coisa é você ter um time com 5 pessoas que são profissionais, profissionais técnicos com 30 anos de carreira. Isso é uma realidade. Tem um escritório de advocacia, tem grandes advogados que já estão maduros, preferem estar em casa. Atividade. Algumas atividades demandam solidão, foco e concentração. Home office é imbatível para essas atividades. Agora, você vai para um time de vendas, vendas é calor, venda é troca, venda é aprendizado. Por exemplo, lá na Solid, você olha ali, o vendedor um do lado do outro, ele está aprendendo, trocando, tudo. Nosso modelo é híbrido. Então, o que tem funcionado para a gente? Para nós, eu também aqui, hoje eu... A gente tem optado pelo híbrido. Porque nós vamos falar assim, eu acho que 90% é presencial e uns 10% é ter uma outra pessoa fora que... Então, o que a gente criou, o que a gente fez lá, a gente deu autonomia, a gente tem... Aí tem uma coisa, por exemplo, na hora de contratar, eu falo, olha, a vaga é presencial. Aí a pessoa entra, muitas vezes aí eu entrego um híbrido. O que eu não faço? O contrário. Isso. Eu não prometo home office e entrego presencial. Certinho. Isso eu não faço. Mas eu contrato pessoas que estão dispostas a trabalhar de forma presencial na maioria dos times. Uma vez lá dentro, aí a gente flexibiliza. Minha política aqui é igualzinho. Mas é um combinado e depende muito do setor. Meu time de tecnologia, por exemplo, é o único time que ele opera praticamente remoto. Por quê? Porque eu tenho programadores que estão espalhados no Brasil inteiro, que são muito bons, e a atividade de programação é muito compatível com esse modelo. Mais uma vez, o seu negócio, 80% é presencial. Mas, quando eu vou falar de time comercial, de time de atendimento, de time de suporte, a gente está ali, no calor. Então, hoje a gente tem funcionado híbrido. Mas o conselho que eu dou, olha para o seu negócio, vê o que funciona, olha para o negócio, olha para o perfil das pessoas. Você não vai perder uma pessoa que é ótima só porque ela não pode estar presencial o tempo todo. Olha a senioridade. E tem tantos fatores que a gente acha que controla, mas a gente não controla. Eu não tenho clareza do quão as pessoas têm estrutura dentro da própria casa para performar de forma presencial. Isso a gente viu na pandemia. A gente viu na pandemia pessoas que não tinham a menor condição de trabalhar dentro de casa. Então, de novo, tem que ter uma estratégia de gestão de pessoas. No fundo, gestão de pessoas, sabe o que é? É você conhecer profundamente o ser humano que está dentro da sua empresa. É isso aí. Se você conhece profundamente o ser humano... Você pode lidar de várias formas diferentes. Você tem instrumento para voar. É isso aí. Minha amiga Mônica, muito obrigado por estar terminando eu que agradeço. Aqui. Mas eu queria que você deixasse um recado aqui para esses empresários de todo o Brasil, empresárias, né? Como você, que está lutando, que batalha todo dia, né? Me fala uma coisa, sem blá blá blá, o que você vê hoje muito blá 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 no mercado aí empresarial, que você fala, cara, não estou aguentando mais esse papo, o que é? Fazer gestão de pessoas é difícil. Aí, opa, olha, deu na Fazer gestão de pessoas é uma bênção, é um privilégio. Sabe, você poder cuidar das pessoas, dar oportunidade, gerar prosperidade. Eu também adoro, gente. Fazer com que elas cresçam. É tão lindo quando você vê ali uma pessoa que vem de uma realidade difícil e ela é promovida. E às vezes chega, Mônica, eu vou casar, eu vou comprar um apartamento, eu vou... Não tem preço também, não. Gente, isso é um privilégio, sabe? Então, trabalhar é um privilégio, né, Mônica? É um privilégio. Trabalho, gente. Trabalho é bênção. Trabalho é coisa boa. Trabalho me faz sentir viva, sabe? É a oportunidade que a gente tem para gerar impacto. Então, o trabalho é uma oportunidade linda de gerar impacto. E liderar a mesma coisa. E tocar uma empresa a mesma coisa. Eu sei das dificuldades. Eu sinto as dificuldades todos os dias. Toda a pele, né? É o tempo todo. Mas as oportunidades, elas são maiores. E quando a gente fala de pessoas... Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Também acho. Então, vamos mudar a visão. Gerir pessoas não é difícil. E tem uma coisa comigo que eu acho que 99% das pessoas são boas. 1% é ruim, não tem jeito. E as pessoas, às vezes, por causa de 1% que é ruim, prejudicam as 99 pessoas. Mas sabe qual que é o meu convite? Que as pessoas se apropriem do seu papel de gestor de pessoas. É isso aí. Porque se você assumir que esse papel é seu, e você fala, assim como eu sou um bom empreendedor, eu vou ser um ótimo gestor de pessoas. O negócio vai crescer. Isso aí. Isso é muito importante, gente. Esse recado aqui, para mim, é o mais importante. Você que é empresário, às vezes acha que, por ser empresário, você tem que cuidar só da compra, da venda, não sei o quê, mas tem que cuidar de gente. Gente e gente. Gente é tudo. Por isso que eu quis trazer essa pessoa
especial aqui hoje para trazer esse conhecimento para vocês. Mônica, a casa é sua, minha amiga. Obrigada. O que Tá você muito precisar. bom, Eu acho que você tá gelado aí, coitada. Não, mas tá gostoso. Mas, gente, não perca os episódios do podcast Sem Babá, que eu sempre vou trazer aqui pessoas que são da vida real, da prática, que vivem. Você vê a Mônica, né? Hoje, com praticamente 1.000 colaboradores espalhados para todo o Brasil. Mônica, deixa um recado também para as pessoas te acharem, porque eu acho que é muito importante a oportunidade aqui do podcast, é que depois de tudo que nós conversamos, que elas possam implementar toda essa ferramenta sua, né? E ver na prática, né? E você, antes de implementar a ferramenta, você faz algum diagnóstico para a pessoa, antes de fazer o investimento, você explica tudo. A gente tem toda uma equipe, todo o time. E o que é legal, a gente tem vários, pode entrar no nosso site, solids.com.br, no Instagram, LinkedIn, e tem muito material gratuito. Então, quem quiser aprender, conhecer, ou tem também pode chamar, tem sempre alguém pronto para atender, para tirar dúvida, e exatamente para bater um papo sobre qual o momento da empresa, como entrar, como usar, o que usar. Então, a gente dá todo o suporte. O importante é começar. E aí, o que é importante? Não espera ficar grande para fazer gestão de pessoas. Se você não fizer gestão de pessoas, você não vai ficar grande. Isso é importante. Então, é para começar agora e pode contar com a gente. Meu Instagram também está aberto. Oi, fala de novo. Mônica Hauck, ou Instagram da Solids. Instagram, LinkedIn, site. Gente, não deixe de pesquisar. Falando para vocês, que eu vejo hoje, a maior dor dos empresários hoje é exatamente, né, gerir essas pessoas, né, os empresários, gerir os seus colaboradores. Então, não deixe de ir lá pesquisar, olhar, porque pode ser a solução do seu problema. E nós estamos trazendo aqui, gente, esse podcast é para bater papo, trazer a consciência que tem solução, né, Mônica? Exatamente. Tem solução. Não, e gestão de pessoas é a solução. É a solução. Então, meus amigos, um abraço. Não percam os próximos episódios. Vão trazer sempre pessoas incríveis aqui. E mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. E vão para cima. Brasil de quem faz, hein? Vão fazer acontecer. Um abraço.